E claro, né, também aqui agora a série vai ser só de senos, né, porque a gente vai pegar uma extensão ímpar, então a 0 e o n vão ser nulos e a gente só precisa calcular então o nosso bn. Tá? Veja que a gente não se importa muito aqui com a lei de formação da extensão ímpar, que a gente sempre acaba reduzindo a f. Tá? Então, quem que vai ser o bn aí? Então, o nosso 1 sobre L, que é 4, integral de menos L a L, menos 4 é 4, f, aí aqui é a da extensão, né, f ímpar, de x, vezes o seno de n πx sobre L, que é 4 dx. Agora, o que acontece? Essa aqui é uma extensão ímpar, é uma função ímpar. O seno também é uma função ímpar. O produto dessas duas funções aí é uma função par. Então, integral em um intervalo simétrico da função par é igual ao dobro da integral no semi-intervalo, 0 a 4. Mais de 0 a 4, a extensão coincide com a regra da função. Está aí porque a gente não precisa, né, da fórmula ali da extensão ímpar, tá? Dx. E agora, então ali 2 simplifica com 4, meio. A integral de 0 a 4, como de 0 a 2 a função é nula, se reduz a integral de 2 a 4, quando a função f de x vale 1. Então a gente aqui só vai ficar com seno de npx sobre 4 dx. Calculando então a primitiva, aí a gente vai ter menos cosseno, né, que é derivada de cosseno é menos seno, nπx sobre 4, né, não vamos errar agora, dividido por nπ sobre 4, de 2 a 4. Tá? Esse nπ sobre 4 eu vou tirar, vai ficar 4 sobre 2 nπ, ou seja, 2 sobre nπ. E aí a gente vai aplicar menos cosseno de nπ 4 sobre 4. Então, menos cosseno de nπ. Menos cosseno de nπ. E aí, menos, né, aqui da fórmula, menos cosseno, então mais cosseno de nπ 2 sobre 4. Então, vai ficar nπ sobre 2. Cosseno de um múltiplo de π sobre 2 é zero, então eu não vou nem acrescentar aqui, tá bom? E aí, então, a gente fica com menos 2 sobre nπ. A gente já viu dos exercícios anteriores que o cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Tá aí, então, peço desculpas, cometi um erro. É claro que a gente tem que acrescentar aqui o mais, né, cosseno de nπ 2 sobre 4, que vai ficar nπ sobre 2, porque aí para os pares, né, isso fica um múltiplo de π, então não se anula, né? Só se anularia se fosse sempre múltiplos de 2π, né? No caso aqui π sobre 4, mas não é o caso. Vamos ver separadamente, então. Então, vendo separadamente, aqui eu fiz uma tabelinha, para n igual a 1, a gente tem menos cosseno de π, cosseno de π é menos 1, menos 1, e aí cosseno de π sobre 2 é 0, sobra só 1. Para n igual a 2, aqui é 1, então menos 1, e aí 2π sobre 2 é π. Então, menos 1, tá? Mais menos 1, que é menos 2. O n igual a 3 volta o 1. Para o n igual a 4, aí já acontece aqui que a gente tem o menos 1 mais 1 também, tá? Então, é 0. No 5 volta para o 1, no 6 volta para o menos 2 e assim continua, tá? Então, ele sempre alterna entre os valores 1, menos 2 e 0. O 1, sempre que ele for ímpar. O menos 2, quando n for par, igual a 2, 6, 10, né? E o 0, quando n for par, igual a 4, 8, 12. E assim ele vai circulando. Então, a gente volta lá e substitui. Então, para o nosso bn, né, aqui ele tinha uma 2 sobre nπ, multiplicando aquele valor que a gente calculou separadamente. Então, o bn ele fica 2 sobre nπ para n ímpar, que daí aquele valor era 1, menos 4 sobre nπ para n igual a 2, 6, 10, que aí o valor era menos 2, e 0 para os restantes n pares. Então, se a gente escreve aqui a nossa série de senos, a gente vai ter, então, não tem a 0 nem a n. A gente tem aqui, bom, aí vai depender muito, né? Então, aqui a gente tem a soma n de 1 até infinito, do bn vezes o seno de nπx sobre 4,
e aí alguns fatores aí, alguns termos dessa soma, para n igual a 1, a gente tem 2 sobre π, seno de πx sobre 4. Para n igual a 2, a gente tem menos 2 sobre π, né? 4 dividido por 2π, seno de 2πx sobre 4, então πx sobre 2. N igual a 3, volta para o 2 sobre 3π, seno de 3πx sobre 4. Para o 4 é 0 e para o 5 volta para o 2 sobre 5π, seno de 5πx sobre 4 e assim por diante. Vamos plotar então. Então aí a gente tem com o GeoGebra a primeira aproximação, mãe ruim, depois H, depois AI e depois a J. A gente pode tentar também com a calculadora. Aqui com a nossa calculadora a gente introduz o problema aí com 3 ramos. Claro que aqui a gente está introduzindo, né, o da extensão ímpar, né, que a gente precisa para calcular. Então aí agora o A0 e os ANs nulos, e aí a gente só tem BNs, mostrando o gráfico. Claro que a parte que a gente está interessado, essa é para 3, truncada em 3 termos, né, da série, é essa aqui, né, que é de 0 até 4, a função. A gente pode aí tentar aumentar talvez para 10, calcular novamente. Aí aqui todos nulos, né? Só tem BNs, ó, veja, n igual a 4, 0, n igual a 8, 0, que nem a gente já tinha previsto lá nos nossos cálculos. E aí o gráfico já bem aproximado aí da função. Então, agora sim a gente pode ir para a nossa extensão periódica. Agora, para a extensão periódica, gente, como exercício da lista, a gente vai acabar considerando, ao invés da que a gente estava tratando, considerar essa número 4 aqui, f de x igual a 1 menos x, para x entre 0 e 1. Então, está aqui, né, a nossa função, dada apenas na metade, em semi-intervalo, né, simétrico, e a gente quer, aqui do 0 a 1, ela é essa reta, né, a reta menos x levantada de 1 unidade, e na extensão periódica, então, a gente vai considerar que esse ramo aí, esse segmento de reta, ele se repete aí periodicamente com um período igual a 1. É assim que a gente vai considerar a função, tá? Então, a priori, a série de Fourier vai ser de cossenos e de senos, tá? O que muda, então, aqui é que o nosso período, passa, então, a ser 1. Esse aqui é o nosso 2L, né? Então, implica aí que o nosso L vai ser meio. Tá? Então, e agora, quando a gente for fazer a integração, né? Aqui, começando pelo A0, então, o nosso A0 vai ser 1 sobre L, 1 sobre 2L, né? E agora a nossa integral, em vez de ser de menos L a L, será de 0 a L, tá bom? Porque a gente está cortando aqui, ou melhor, né? 0 a L não, né? Vai ter que ser de 0 a 1, né? Que a gente não tem mais de menos L a L. O comprimento tem que ser 2L aqui, tá bom? F de x dx. Então, a gente vai ter aqui 2L é 1, então a gente tem integral de 0 a 2L que também é 1. 1 menos x dx. Primitivando aqui, a gente tem x menos x ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Aplicando, então, a gente tem 1 menos 1 ao quadrado, 1 sobre 2, menos aplicado em 0 que dá 0, 1 menos meio é meio. Tá? Vamos anotar, então, aí que o A0 é meio. Anotamos aí, então, vamos para o AN. AN igual a 1 sobre L, L é meio, 1 sobre meio, 1 dividido por meio é 2. Integral de 0 a 2L, aí no caso, né? 0 a 1, f de x, 1 menos x, cosseno de npx sobre L, npx sobre meio, que é 2npx dx. Então, a gente pode dividir aí em integral de 0 a 1 de cosseno de 2npx dx, menos 2 integral de 0 a 1 de x cosseno de 2npx
dx. Vamos resolver essas integrais aí, então, separadamente. Então, a primeira integral, né, primitivando, a gente encontra aí o seno de 2nπx sobre 2nπ. Aplicando em 1, a gente tem o seno de um múltiplo de 2π, certo? Então, aqui é 0, menos o seno de 0. Então, aí também a gente tem que essa integral é nula. Olha que curioso, gente. Calculando essa segunda integral aí, de 0 a 1x cosseno de 2nπx, a gente faz por partes, né? fg' é fg menos integral de f'g. Aqui, quando a gente calcula, fica seno de 2nπ, então seno de um múltiplo de 2π é 0, menos seno de 0, que também é 0. Ficamos só com essa integral. Então, basicamente, a integral do seno, que é menos cosseno, aqui tirando os coeficientes, né, do argumento para primitivar. Aí, quando a gente aplica em 1, a gente fica, tirei o menos também. Quando a gente aplica em 1, a gente fica cosseno de 2nπ menos cosseno de 0, quando aplica em 0. Só que cosseno de um múltiplo de π, de 2π, aliás, é 1. Né? Então, aqui a gente tem 2π, 4π, 6π. E cosseno de 0 também é 1. Então, 1 menos 1, essa integral também vai ser nula. Vamos voltar e substituir lá. Então, substituindo nessas duas integrais, a gente chegou à conclusão que são 0. Vamos anotar agora o A0. O A0 não, né? O AN, desculpe. Ali a N igual a 0. Então, finalmente, o BN é 1 sobre L, 1 sobre meio, que é 2. Integral de 0 a 2L, 2L é 1. Lembra, né? A amplitude lá do menos L a L é 2L também, por isso que a gente está usando 2L. F de x, que é 1 menos x, vezes o seno de nπx sobre L. nπx sobre meio é 2nπx dx. Novamente, então, a gente pode dividir aí em duas integrais, seno de 2nπx dx, menos duas vezes a integral de 0 a 1, x seno de 2nπx dx. Vamos calcular separadamente também. Calculando a primeira integral, a gente já tinha chegado numa integral dessa, né, na vez passada. Isso vai dar aí cosseno de um múltiplo de 2π, que é 1, menos cosseno de 0, que é 1. Então, é nulo. Vamos à segunda. Calculando então a nossa segunda integral por partes, né? Integral de fg' é fg menos integral de f'g, onde g é a primitiva aqui do seno, então menos cosseno, sobre ali o coeficiente. A gente encontra aqui quando a gente aplica então no menos 0, então só precisa aplicar no 1, menos cosseno de 2nπ sobre 2nπ. Cosseno de um múltiplo de 2π é sempre 1, tá? Então essa primeira parte é menos 1 sobre 2nπ. Mais aqui, daí eu tirei 1 sobre 2nπ, integral do cosseno. Primitivando o cosseno, a gente encontra o seno. Aplicando nos extremos aí de integração, a gente encontra um seno de um múltiplo de 2π, que é 0, menos seno de 0, que também é 0, sobrando então só menos 1 sobre 2nπ. Vamos substituir lá. Então, essa primeira integral deu 0, certo? Essa primeira integral aqui deu 0. Restou então para a gente o menos 2 vezes essa segunda integral, que deu aí o menos 1 sobre 2nπ. Então, menos com menos mais, o 2 simplifica com 2, sobra o nosso 1 sobre nπ. Tá aí o nosso BN, a gente vai anotar também. Então, anotamos aí o BN, substituindo então na série, a gente vai ter f de x igual a A0, que é meio, mais soma para n de 1 até mais infinito. Os AN são nulos, somem. Ficamos só com o BN, que é 1 sobre nπ, seno de nπx sobre L, L é meio, então 2nπx. Podemos calcular aí até alguns termos, né? Então a gente teria aí o meio, mais n igual a 1, 1 sobre π, seno de 2πx, mais n igual a 2, aí a gente teria 1 sobre 2π, seno de 4πx, mais n igual a 3, 1 sobre 3π, seno de 6πx, mais e assim por diante. Vamos ver graficamente. Aliás, como o tempo de gravação já está se acabando, aí, no máximo 15 minutos, né? Os resultados gráficos eu vou mostrar num próximo vídeo, aí de tamanho um pouco menor. Então, até logo.